Todos encontraram? Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Todos juntos. Une-te, pois. Terceira vez, todos juntos. Une-te, pois, a Deus, tem paz, e assim sobrevirá o bem. Diga aleluia. Podeis sentar, queridos. Senhor, aqui está a tua gloriosa palavra, que não volta vazia, mas prospera para onde for enviada nesta noite. Senhor, abre o coração e a mente do seu povo para receberem a sua palavra, porque para receber a sua palavra tem que estar misturada com a fé, porque se não tivermos a fé para receber a sua palavra, não podemos receber nada de ti. E esta noite, Senhor, a tua palavra fala para unir com o Senhor, para que venha o bem sobre nós. E eu vou pregar talvez para desviados nesta noite, pessoas que afastaram de ti por algum motivo, e as pessoas pela internet também possam ter desviado do Senhor, e esta mensagem serão para eles também, e para todos nós que aqui estamos. Em nome de Jesus, libera os teus santos anjos dos quatro cantos desta casa, jogando luz e fogo nas trevas e queimando todas as obras das trevas, e o nome do Senhor será glorificado. Diga aleluia. A Bíblia fala em Jó 22, 21, que devemos unir a Deus. A Bíblia fala unir e ter paz, e assim sobrevirá o bem para nós. É impossível alguém conhecendo a palavra de Deus e afastando de Deus ter paz, ter o bem sobre ele. Você pode fazer uma pesquisa, 95% das pessoas que estão na beira da sarjeta hoje foram um dia crentes desviados da presença de Deus. A Bíblia fala que quando eu me uno a Deus, eu tenho paz e vem sobre mim o bem. A minha pergunta nesta noite, para todos que estão aqui que vão tomar a ceia do Senhor, a minha pergunta para você: como está a sua vida em Cristo? Pergunte para o irmão, mas não responda. Como está a sua vida em Cristo? Entraram pessoas aqui nesta noite sem paz, não consegue ter a paz, não consegue ver o bem de Deus para a sua vida. Por quê? Porque não está unido ao Senhor. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 6, 19. Como que eu me uno ao Senhor? Somente em espírito. Pela carne ninguém une a Deus. E se é pelo Espírito, tem que ser pelo Espírito de Deus. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Espera aí, 1 Coríntios, desculpa, irmã. 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui. Desculpa, 6,17, irmã. Mas o que se ajunta com o Senhor, com letra maiúscula, é um mesmo Espírito. Preste atenção neste exemplo que vou dar para vocês nesta noite. 1995 eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Antes de 1995, eu era uma criatura de Deus. Eu não era salvo. Eu não conhecia a pessoa do Espírito Santo que habita em mim. Eu era apenas uma criatura de Deus.
Quando eu me apresentei, alguém me apresentou a Jesus, conheci Jesus como meu Senhor e Salvador, dei as mãos para Jesus, porque eu conhecia Jesus só da religião. Eu conhecia o Jesus com cara de coitado na cruz morto, mas não conhecia o Jesus ressurreto. O Jesus que opera sinais, maravilhas e prodígios, cura, liberta, e o poder da sua palavra transforma vidas, eu não conhecia. Quando eu dei as mãos e aceitei Jesus como Senhor e Salvador, automaticamente a presença do Espírito Santo, a unção dele entrou dentro de mim. Eu lembro quando o homem de Deus ministrou para a minha vida, eu recebi uma unção forte, caí no chão, fiquei 15 minutos desmaiado, eu conseguia ouvir ele louvando, falando das coisas de Deus para mim, mas eu não conseguia mover, estava completamente paralisado. Ali nascia o novo Rogério em Cristo Jesus. Agora o Espírito Santo passava a habitar com o meu espírito. Escute bem uma coisa. O Espírito Santo com E maiúsculo é o Espírito de Deus. Começou a habitar no E minúsculo de Rogério. O meu espírito, Rogério, começou a habitar com o Espírito Santo dentro dele. Aí eu comecei a conhecer a paz que o mundo não dá. E através da paz, o bem do Senhor para nós. É impossível uma pessoa se chegar a Cristo, em primeiro lugar, se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador de verdade, você é uma criatura, não o Filho do Deus Altíssimo. Quando você confessa, qualquer demônio que manifestar aqui agora, se manifestar alguém aqui agora, o demônio vai apontar o dedo para você e falar assim: olha, se você aceitou o homem de branco, eles não podem nem olhar para você. Mas se você não confessa Jesus, ele tem o direito legal de tocar em você. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, automaticamente a presença do Espírito Santo e o poder, e a unção do Espírito Santo toca em você. Você não é mais a mesma criatura, mas agora é filho do Deus Todo-Poderoso. As palmas para o Senhor. Diga glória. Eu gostaria de duas pessoas aqui em cima. Irmão, vem cá, por favor. Gilson, vem cá, por favor. Pastor Carlos, vem aqui, por favor. 3 pessoas. Chega aqui, irmão, por favor. Chega aqui, irmão. Vamos trazer uma simbologia do Deus Todo-Poderoso, do Espírito Santo. Preste atenção nesta revelação que Deus tem dado. Alguém, pastor Carlos, me apresentou a Jesus um dia. Eu estava frustrado, angustiado, não tinha paz, só tinha cachaça na cabeça, bebida na cabeça. Nunca mexi com droga, mas bebida eu era muito bom nela, gostava demais. E bebia a semana toda, chegava em casa mais triste. Um dia, um servo de Deus estava em Ataleia, falou assim: eu tenho que ir na casa de vocês, para minha mãe e para o meu pai. E quando essa pessoa chegou em casa, eu falei: mãe, vê que essa história de crente que vai dentro de casa, eu não topo crente, porque meu avô era crente e morreu assassinado. Por quê? Porque estava desviado da presença de Deus. Então eu tinha um negócio com crente, e jamais imaginava que eu ia me converter um dia. Aos meus 27 anos, estou novo ainda, aos meus 27 anos de idade, estava ali angustiado, aquele homem de Deus, representa o pastor Carlos, falou assim: eu tenho que te apresentar alguém que vai solucionar muitas coisas da sua vida que você não sabe. Eu falei: então qual é, Carlos? Pega na minha mão. Eu vou te apresentar a Jesus Cristo Nazareno. Dá as mãos para mim. Quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, automaticamente Ele marcou o seu sangue sobre mim. Presta atenção que você não está entendendo aí. Você não falou amém? Amém? Até para sair um amém atrás está difícil. Diga amém. Amém.
E aí eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador, pelo Espírito, porque na carne ninguém entende nada. E automaticamente, dá licencinha, Carlos, o Senhor Jesus me apresentou o Espírito Santo. E quando eu aceitei Jesus, o Espírito de Deus passou a habitar dentro do Espírito do Rogério. Porque antes era só o Espírito do Rogério, não compreendia o Espírito de Deus. Antes era o Espírito do Rogério que não entendia e não sabia o que era pecado, não sabia o que era iniquidade. É por isso que nós somos crentes, temos o Espírito Santo em nós, falamos assim, erramos nisso, temos que consertar rápido. Porque ele convence do pecado, da justiça e do juízo. O crente que não se convence do pecado, do juízo, da justiça, ele não tem o Espírito Santo nele. O Espírito Santo é que nos acusa e nos fala, olha, essa não é a direção. Aí, muito bem, quando eu aceitei Jesus, e o Espírito Santo passou a habitar comigo, dá licencinha, Senhor Jesus, o Espírito Santo passou a andar comigo. Aonde eu ia, ele estava comigo. Mas eu não conseguia vê-lo, ele estava comigo, dentro de mim. Aleluia. E andava comigo. Aí um dia eu falei, eu vou voltar para a boate. Eu vou voltar para as festas e vou beber, que esse negócio de crente é tudo mentira. Esta pessoa que está dentro de mim diz para mim, esse não é o seu caminho mais. E começou a fazer eu tomar nojo da bebida. Eu tomei apenas uma dose de vinho na época, e eu fiquei embriagado com um copo de vinho que para mim não era nada, era só o começo, não era nada. Eu fiquei embriagado e disse, a partir de hoje eu faço um voto com Deus, nunca mais bebo para Deus. As palmas para o Senhor. Vamos lá. Esse Espírito Santo está comigo e eu estou com ele. E ele me convence das coisas erradas. Só ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que eu digo, quando o crente não quer mais nada com Deus, porque ele perdeu essa pessoa. Porque quando essa pessoa está comigo, eu estou salvo. Estou em Deus. E o Espírito do Rogério, com E minúsculo, habita com o Espírito com E maiúsculo, e ali se transforma em um só Espírito. As palmas para o Senhor. Digam glória! Muito obrigado pela simbologia, um abraço para vocês, representou muito bem, muito obrigado, vá em paz, e as palmas para o Senhor, entenderam? O Espírito de Deus, como está em 1 Coríntios 6,17, mas os que se ajuntam com o Senhor Deus, é o mesmo Espírito com Ele. Abra comigo, 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Por que as revelações vêm? Por que Deus nos levantou como profeta, nos revela? Porque nós temos a mente de Jesus de Nazaré, que habita através do Espírito Santo em nós. Diga glória. Diga aleluia. Aí vai Jó, capítulo 22, 21. Une-te, pois, a Deus, como? Pelo Espírito. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Se você se unir a Deus pelo Espírito Santo, você vai ter paz na sua vida. Aquele espírito de perturbação, aquele espírito de cansaço, vai deixar o seu corpo. Você vai ter o Espírito do Senhor unido com o teu espírito, você vai ter paz, e Jesus diz a sua palavra, e assim vai virá sobre você o bem. Abra comigo Provérbios 14, 25. É para alguém essa mensagem aqui. Provérbios 14, 25. Desculpa, irmã. Eu acho que é 16, 25. Espera aí. Pastor Carlos. Caminho da vida e da morte, está onde? Provérbios 14, 12. Precisando tirar férias, né?
Dá uma risada, diga glória. Há caminho que ao homem parece direito, parece certo, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há 3 tipos de morte que nós temos que entender agora, porque o Senhor está mandando ensinar para você. Diga, o primeiro tipo de morte é a morte física. Diga assim, antes da volta de Jesus, todos nós vamos descer à sepultura. Diga, o mais bonito e o mais feio vai para a sepultura. Diga, aleluia. O alto, o baixo, o branco, o preto, o amarelo, o mameluco, pode ser a cor que for, que vai descer à sepultura, não tem piedade. Diga, aleluia. Há o segundo tipo de morte, que muitos crentes estão nela, espiritual. Está andando nas ruas, mas não consegue dar um glória a Deus mais na sua vida. Está morto espiritualmente. Não consegue mais jejuar, não consegue ler a Bíblia e não consegue mais orar. Não consegue mais obedecer a palavra. Está vegetando, mas não vivendo. Porque só vive quem está em Cristo. Quem está fora, vegeta. Está vegetando, é o segundo tipo de morte. O terceiro, pior de todos, diga, pior de todas as mortes, a morte eterna. É a separação do homem com Deus para todo o sempre. Escute bem, porque eu estou aqui nesta noite pregando para você, eu deixei tudo para servir o Senhor, porque para salvar vidas, através da palavra de Deus. Para Deus me usar como instrumento para as pessoas serem libertas, curadas, salvas, principalmente salvas em Cristo Jesus. Diga aleluia, dê as palmas para Ele. A Bíblia nos fala, para unir a Deus tem que ser pelo Espírito, e tem algumas etapas para chegar lá. Primeiramente, você tem que pedir a Deus perdão dos seus pecados todos os dias, todos os minutos. Se entregar a sua vida para Ele em obediência do que a palavra de Deus diz, que é difícil. Eu digo que é difícil viver a palavra de Deus. A Bíblia fala que há uma guerra entre o Espírito e a carne. Entre a carne e o Espírito. E no meio está quem? A alma. A alma obedece quem for mais forte na sua vida. Diga aleluia. Diga, a alma vai obedecer ou à carne ou ao Espírito. Diga, até aí, entendeu? Diga glória. Quando eu uno a Deus, a minha alma está no meio. Quando me uno a Deus, a minha alma tem prazer no Espírito. Eu quero as coisas que são santas. Você entrou aqui, louvou a Deus, sentiu paz, sentiu alegria, sentiu a unção de Deus na tua vida, então te levou para o espiritual. Mas quando você está assistindo um jogo de futebol, por exemplo, a sua alma está voltando para a carne. Você não consegue compreender as coisas do Espírito na carne. A alma só pode entender as coisas do Espírito no Espírito de Deus. Por isso muita gente está morrendo espiritualmente, porque o desejo da alma está voltado para a carne somente. Ah, não quero jejuar mais, não quero ler Bíblia, não quero orar, não quero fazer nada, não quero obedecer a Deus, eu quero ficar na carne mesmo e acabou. Na prostituição, no adultério, está morto espiritualmente. E se morrer neste estado, a minha Bíblia relata inferno. Onde a alma, onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Onde o bicho não morre, o fogo jamais apagará. Diga aleluia. Irmãos, muitas pessoas têm que pagar para ver. Eu não quero pagar, eu quero crer no que a Bíblia Sagrada diz, que isto é verdade. As palmas para o Senhor. Diga glória. Que quando morrer, quando essa alma, que o espírito volta para Deus e a alma vai para o seio de Abraão ou para o inferno, há uma decisão sua agora, em vida, já. Amanhã pode ser muito tarde. Tem um hino que fala amanhã pode ser muito tarde. Olhe para o seu irmão e diga assim: hoje e agora.
o dia da salvação. As palmas para o Senhor, diga glória a Deus. Vamos orar. Tem caminho que a pessoa acha que está no caminho da vida, mas está indo para a morte. Uma morte eterna sem Jesus. Não existe purgatório, meus irmãos, pelo amor de Deus. Não existe segunda chance a não ser em vida. A nossa chance é já, é agora, neste momento. Não existe depois que partir, não. O homem está ordenado a morrer uma só vez, o resto juízo. Não vem com essa história, o Espírito vem falar comigo, eu falo esse texto para ele, ler Romanos 9, né? 27, se me fala a memória. O homem está ordenado a morrer uma só vez, depois vindo isto, o juízo. Não tem segunda chance, é já, é em vida, é agora. Diga glória. Depois acha para mim aí, Romanos, desculpa irmã, estou sem tirar fé, estou falando, cabeça foge. Hebreus o que, Márcia? Eu errei só por causa de Hebreus. Hebreus 9, 27, abra comigo. O autor desconhecido de Hebreus, que eu imagino que seja Paulo, ele diz, como aos homens está ordenado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Não tem vida após morte no sentido de reencarnação. Não existe. A nossa vida, se morrermos em Cristo, estaremos com o Senhor para sempre. Se morrer sem Cristo, estaremos no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. Está escrito. Você não pode questionar, nem eu questionar o que Jesus escreveu na sua palavra, que a nossa chance é em vida. Eu estou pregando para alguém que talvez tenha poucos anos de vida, ou poucos dias de vida. Eu estou pregando para alguém que talvez possa partir amanhã, e você tem que se entregar hoje. É hoje e é já o caminho da salvação, só em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bata as palmas para Ele. Une-te, pois, a Deus, e é já. Une-te a Ele, em espírito, em oração, em obediência da palavra, na leitura da palavra, nos jejuns. Obedecer a Ele é melhor do que sacrificar. Escute bem uma coisa. Eu conheço muitos casais que vivem juntos. Pastor Carlos, pela lei do homem está normal. Mas se não tiver um casamento, na realidade, no cartório, até que dentro da igreja não precisa, mas sendo no cartório oficializado, está morando junto, não, está em prostituição. Está condenado se morrer neste ato. Fornicação, está condenado para o inferno. Por isso que Deus manda os profetas advertir na palavra de Deus: conserta a tua casa, a tua vida, para a salvação eterna em Cristo Jesus. As palmas para Ele. E outros pecados. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 6, tem mais coisa para falar. É dia de ceia. Nós vamos tomar a ceia do Senhor. Nós temos que entender o que está errado em nossas vidas para ter conserto. Isso aí da fornicação foi só um exemplo do que as demais coisas têm para nós entendermos. 1 Coríntios 6, 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. E tem pastor que bebe, né? Nem os bêbados, nem os maldizentes, gosta de amaldiçoar todo mundo, gosta de falar mal da vida de todo mundo, nem os roubadores, nem os ladrões herdarão o reino de Deus.
Sacode o irmão e fala assim: o caminho de Deus é estreito, meu filho. Tu está achando que vai alcançar a vida eterna de qualquer jeito na tua vida? Você está equivocado em relação à palavra de Deus. Por isso que tem a Bíblia Sagrada: ou você cumpre ou você larga. Não tem terceiro caminho. A porta é estreita e apertada o caminho que leva à vida eterna. E aberto o caminho largo que leva o homem ao inferno. Jesus disse. Sacode o irmão, mas não fala, só fala assim com ele: e aí, como é que vai ficar? Vamos consertar nossa vida ou vamos continuar errados? Vamos ter uma vida promíscua ou vamos ter uma vida certa? Ou vamos amar a Deus ou vamos amar o diabo? Você não pode amar os dois ao mesmo tempo. Não pode beber uma água salgada e doce ao mesmo tempo. Ou bebe a salgada ou a doce. Ou somos de Deus ou do diabo. Não podemos ser meio termo. Vamos tomar a ceia e não pode ser de qualquer jeito. Tem que arrepender, tem que chorar nos pés da cruz. Por isso que Deus ainda vai quebrar o pau no povo brasileiro ainda. Deus está arrebentando com a Europa. Está trabalhando com os europeus, botando a fuça deles no chão. Por quê? Porque Deus quer arrependimento de pecados. As palmas para Ele. Os Estados Unidos da América, eu falei aqui de manhã, foi o país mais evangélico que se tinha. Na década de 70, o americano tinha 2 carros, cada americano 2 carros na porta ou 3 carros na porta. Esbanjava finanças, mas esqueceram de Deus. A maioria abandonaram a Deus, as igrejas ficaram frias, como está no Brasil hoje, ficaram frios, as pessoas ficaram egoístas, pararam de buscar a Deus. Aí vem o 11 de setembro e dá uma sacudida na América toda. E Deus falou comigo que vai sacudir novamente, nos 4 cantos da terra. Deus vai começar a sacudir novamente. O Senhor falou comigo, vai sacudir. Ele quer arrependimento de pecados. Diga aleluia. Bata as palmas para Ele. Começando com cada um de nós aqui. Eu fico vendo o seguinte, irmãos, a Bíblia condena muitas coisas. A bebida, por exemplo. Se eu fosse um líder que bebesse, o diabo me acusaria quando manifestasse aqui. Preste atenção, não deixe ninguém roubar a bênção. Por causa de 1 milímetro você perde sua salvação e perde a palavra de Deus. Quando o demônio manifesta, ele aponta o dedo para mim e olha para mim. Se eu estivesse bebendo, ele falava para mim assim: eu estou em você. Se eu estivesse consumindo drogas, ele falaria: eu estou em você. Se eu tivesse prostituição, ele falou assim: olha, é eu que estou em você. Mas quando nós fechamos as brechas e buscamos a Deus e consagramos a Deus, o diabo nem olha para nós, porque Deus não permite. Diga glória. Como que um líder espiritual pode beber, consumir drogas, fumar e estar na frente de uma obra? Como é que ele pode dar exemplo para alguém se ele não é o exemplo? Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Olha a moral que Paulo tinha. Então, se nós não consagramos nossa vida como líder, qual é o exemplo que vamos dar para aqueles que não são os líderes? Temos defeito, temos falha, pedimos perdão, consertamos, mas eu estou falando pecado para a morte. Pecado que escandaliza, pecado cabeludo. Isto entristece a Deus. Olha para o irmão e diga assim: esta noite, eu e você vamos nos unir a Deus e ter paz com Ele. Vai vir o bem para nós. As palmas para Ele. Crê? Se creres, verá a glória de Deus na tua vida. Só para encerrar, para nós tomarmos a ceia, eu quero que você abra comigo. Vamos lá. Romanos capítulo 8. Versículo 5.
Porque os que são segundo a carne vão inclinar-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito de Deus se inclinam para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne leva à morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Escute bem o que eu vou dizer a você aqui. Fala para o irmão que está assim: Deus deu a nós autoridade. Exemplo, agora as mulheres não vão gostar, mas eu tenho que falar, pastor. Sinto muito, irmãs, eu tenho que falar. Aí os maridos, estou vendo até o Winston alegre já, sorrindo, a mulher fechou a cara. O que existe direito legal na vida de um casal, por exemplo? A Bíblia diz, não é o que as feministas dizem, nem o que os homens estão dizendo, não o que a multidão está falando, o que a Bíblia diz, que o homem é o cabeça da mulher. Você querendo ou não, é a Bíblia. Amém? Qual o problema que nós estamos enfrentando hoje? A mulher tem os seus direitos e tem os seus deveres. Muitas com seus direitos estão atropelando os seus maridos. Aí o diabo tem o direito legal de tocá-la e feri-la. Qualquer demônio que manifestar aqui vai apontar o dedo no seu rosto e falar isso com você, o que eu estou falando aqui agora. Direito legal. O marido falou grosso com a mulher, xingou a mulher, bateu nela, ficou bravo. Primeiro, tem cadeia hoje. Segundo, tem a lei de Deus que fala que a oração do homem que maltrata a mulher não sobe no trono de Deus, é impedida. Aí o cara ora, não recebe nada, sabe por quê? Porque ele é um grosso, ele é mau, e ele pisa na esposa. E a Bíblia condena o ato do homem que faz isso. Aí agora as mulheres estão rindo, né? Alegria, aleluia. Cadê as mulheres casadas? Agora está vendo, bem que bateu nele também, é? Eu tenho que bater nos dois, né, irmão? Outra coisa que eu vou falar para os senhores, porque eu aconselho gente todo dia. Tem um problema chamado na vida dos casais, diga para o irmão assim, ó, celular. Mas celular está sendo um problema, pastor Cara. A mulher tem um negócio de senha agora que você não pode nem ver a cor da senha. Se eu casar com a mulher, ela trancar a senha para mim, ela pode ter o divórcio amanhã. Tchau, vai embora. Vai com Deus! Não sou casado ainda, graças a Deus, porque eu não aceitaria. Mas também o meu celular estaria aberto a senha para ela. Quem não deve, não teme. Então o casal não tem que ter segredo, irmãos. Vira para o irmãozinho e fala assim, não tem que ter segredo, casais, para com isso, meu filho. Quem esconde é porque deve. Quem esconde é porque deve. Ah não, meu celular não. Eu já vi gente na mesa escondendo o celular. Meu não. Ah, Jesus de Nazaré. Por isso que eu não casei ainda, não aceito isso. Quando perde a confiança, acabou o matrimônio. Quando perde a confiança em alguém, não presta mais para nós. Dura coisa perder confiança em alguém que mente para você. É ou não é? Está vendo o casal com o marido, eu quero ver a cena. Não, é só minha. E o cara já fica dormindo grilado. Está me traindo, Jesus? Nem dorme. O cara deve ter outra, ela esfriou comigo ontem. Não me procurou. O que está acontecendo, gente? A maldita internet, celular, está destruindo casais na igreja e fora. Escreve para o irmão e fala assim, irmão, tem que ser a vida um livro aberto.
Quantos casais estão aqui? Por que está escondendo o celular do cônjuge? Não deve. E o marido tem um negócio de jogar futebol e trava o celular, que ninguém descobre a senha do sujeito, rapaz. Aí até desliga, porque se deixar ligado, vem um blim 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 lá, pode ser outra mulher. E aí? Aí Satanás já entrou na sua casa, já fez morada na tua vida, já pisou na tua garganta. E você vem com história depois, é o diabo, pastor. É você, não é o diabo, é você o culpado da tua vida. É você culpado, que deixou uma porta, o diabo arrombar a porta da tua casa e fazer morada. É por isso que as coisas travando para você, não abre portas. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Eu não sei para quem Deus está mandando falar. Ah, Deus, eu estou orando, nada acontece. Aí a mulher também chora lá, Jesus, nada acontece na minha vida, porque está tendo um Acã no meio. Dando direito para Satanás. Anos atrás eu terminei um relacionamento com uma pessoa que até gostava dela. O dia que ela pegou o celular dela, que eu fui chegar, ela bateu o celular na minha frente, falei, acabou para mim. Se foi para fazer ciúme para mim, quebrou a cara. Fazer charminho, né? A irmã Neuza, não, é uma benção, pode ser benção que for, mas escondeu de mim porque deve. Irmão, não é que eu sou desconfiado, não. É que nós trabalhamos na luz. As palmas para o Senhor. O negócio está aqui assim para mim, irmão. Está assim. Eu, irmã, como é que você está? Pã. E pã. Falei, epa. Se for fazer ciúme para mim, já era, acabou. Não dá, irmão. Imagina eu casado, a minha mulher, peraí, tem um negócio que eu não posso te mostrar, não. Está aqui, ó, pá, na sua cara, ó. Como é que eu vou casar com um capeta desse? É o Satanás. E vice-versa, tem homem que faz isso com a mulher, para gerar ciúme nela, gerar desconfiança nela, aí daqui a pouco está tendo traição e problemas. Por quê? Porque deu direito legal para Satanás entrar na sua casa. Homem de Deus e mulher de Deus, as coisas são limpas e transparentes. As palmas para o Senhor. Fazer ciúminho nela, né? Este é um dos exemplos que eu estou dando, o que o diabo tem feito na vida das pessoas. Olha quanta coisa que o inimigo tem feito na vida das pessoas, irmão. Outra coisa tem que dizer para os casais. Hoje está batendo nos casais, né? Impressionante. Como é que Jesus quer falar com casais hoje? Se a mulher não tiver alicerçada em Cristo e o marido não tiver, os dois não tiverem, o diabo sempre botará contenda entre eles, esquecendo agora do celular. Um exemplo, uma pessoa da minha família, anos atrás, estava em casa, junto com a esposa. O telefone tocou, a esposa, entendeu? Uma mulher falou assim, eu quero falar com o meu maridão aí. Era mentira. Um irmão meu, mentira. Ele não tinha outra mulher, talvez lá 10 anos atrás teve um envolvimento, a pessoa ligou para destruir o casamento dele. Se a mulher não é de Deus e o homem não é de Deus e não confia no outro, o diabo entra. Aí uma coisa que eu estou casado, liga o cidadão lá do quinto do inferno, liga para mim e fala, ó, sua esposa é minha. Até provar que não deve, a mente já ficou. Hã? E a mente da mulher também, você está me traindo? O que está acontecendo? Falou, não sei nem quem é no telefone. Não sei quem é. Mas até provar, o diabo já entrou e fez festa na família. Então o casal tem que ter segurança entre eles. Amém? Fala para você, se não tiver segurança, é bom nem começar nada. Para antes. Mas já está casado até o final, até a volta de Jesus. Diga glória. Amém, irmãos? Vamos tomar ceia?